Mas agora, meu querido professorzinho Heleno do Brasil, hoje você tá em casa, hein? Hoje a bancada tá... Queria ver o Zico fazer piadinha aqui. O nosso Grequinha não tá aqui hoje, mas quem está por aqui? Vamos lá, Curitiba tem história em cada rua, prédio e esquina. E quem ajuda a revelar essas memórias é ele, professor, educador patrimonial que transformou sua paixão pela cidade em aulas, passeio e conteúdos digitais que já alcançaram milhões de pessoas. É com muita alegria que o Boa da Pan recebe ele, meu colega de tablado, Rogério Belpino. Essa fera aí, meu. Professor Rogério, seja bem-vindo aqui no Botapan. Valeu, pessoal. Olha, é uma honra imensa estar aqui nesse programa, falar da nossa história, trazer memórias, né? E tratar do que é nosso, Curitiba. Nós somos curitibanos, paranaenses, a gente tem orgulho de dizer isso e a gente precisa falar dessa história. Cara, o professor Rogério, pra você que tá aí no carro ouvindo a gente, tá em casa, tá no trabalho ainda com fonezinho de ouvido, você que tá no YouTube, o professor Rogério faz um trabalho incrível nas redes sociais. Eu fui impactado no TikTok por ele. Olha aí. E ele conta a história de Curitiba de uma forma que a gente nunca viu. E o que é mais curioso, que não é ensinado dessa forma nas escolas, né? As escolas municipais que, né, deveriam passar a história da nossa cidade de uma forma muito precisa, digamos assim. Professor Rogério, como aconteceu isso na sua vida? Como que você se tornou professor de história e chegou nesse ponto de contar de um jeito tão didático, interessante, envolvente? Prende você ali sobre o conteúdo que você explica de Curitiba, né? Legal. Na verdade, eu já começo com o que eu não sou, né? Eu não sou historiador. Ah, é? Eu não sou historiador de formação acadêmica. A minha formação é na área das artes, da cultura. Sou formado aqui pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Tem uns 20 anos era aí, mais ou menos. Era a que a gente gostava, né? As aulas de caderno arte. De desenho. Viu? Aquelas aulas que o povo, né? Todo mundo tira 10. Mas eu gostei do vozeirão dele, que é bem aquele vozeirão de vamos parar o papo aí atrás. Chega! Tem que chegar lá atrás, a voz. Vou tacar o apagador aí atrás. Sério, professor? Então você é formado em artes. Exatamente, em arte. Mas aí eu sempre me meti a trabalhar dentro de museu, dentro de espaços culturais, coordenando programa educativo, essas coisas. E falando, claro, de exposições de arte e história, né? E desde a adolescência eu fiquei fuçando história de Curitiba, as coisas relacionadas à história local, né? E sempre foi uma paixão, um hobby isso tudo, né? Então, comecei a entender alguma coisa, pesquisar aqui e ali, e com essa experiência toda de atender público, seja escola, seja público adulto, nas exposições de arte, nos museus, etc. E também já fazendo aí parceria com alguns amigos artistas para tratar da história da cidade nas ruas, né? Aí eu falei, poxa, eu vou começar a me meter. Fiquei meio com medo no começo. Falei, ixi, será? Daqui a pouco vai aparecer gente aí, né? Que é bambambam em história, os doutores. Aí, o que esse cara... porque sempre tem, né? A gente sabe como é que é, né? E o que esse carinha aí que não é historiador tá tratando de história? Mas aí eu falei, mas quer saber? Olha, primeiro, pesquiso com responsabilidade, né? Divulgo a partir de fontes históricas, não é da minha cabeça, né? E eu fico, poxa, quem diz que é só historiador que tem que falar de história? Não é não? A história é nossa, é de todo mundo. Nós precisamos ter a nossa história aí de maneira popular, a dona de casa ali, qualquer um de nós, precisamos tratar disso com, né, muita naturalidade, né? Então, essa foi a minha premissa. Falei, então eu vou começar a tratar disso também, né? E aí é isso que eu faço, né? As aulas passeio, que eu levo principalmente o próprio público curitibano às ruas da cidade, e educador patrimonial que eu sou, e aí sim, né, a minha experiência com educação patrimonial, eu coloco o público curitibano em contato com o seu próprio patrimônio edificado, por exemplo. Quantas construções, quanta a nossa cidade, né, tudo o que é do urbano, a formação de mais de 350 anos da nossa Curitiba, e por aí vai. É história que não acaba mais. Né? Cara, que legal. Que maneiro. E professor, eu sei que o Lelo está aqui, ó, segurando. Tal. Então,
a partir daí você criou essa vontade de conhecer mais e passar esse conhecimento para frente, que isso que é importante. Uma crítica aí aos profissionais, né, que não só historiadores, mas critica professor na guardam para eles e não passam para frente, que é um conteúdo muito bacana, que eu acho que infelizmente o tempo ele faz que você perca mais do que ganhe, e se não tem essas pessoas que estão no dia a dia e nas novas plataformas, passando pra galera mais nova a história, a nossa história, o negócio vai se perder. Vai se perder. E é justamente isso que o pessoal que, poxa, me segue nas redes sociais, vê meus conteúdos, que daí chega, a gente sabe, na internet chega em milhões de pessoas, a gente não tem nem controle, eu nem imaginava que ia chegar em tanta gente assim, que tá cada vez crescendo mais. E aí o pessoal vem para as minhas aulas e a manifestação das pessoas é exatamente essa. Poxa, professor, como que isso a gente não aprende na escola, meu Deus do céu? A gente não aprendeu essas coisas desse jeito. A gente aprende de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é parte do mundo e parte da história. E beleza, tem que aprender mesmo, necessário, lógico, mas não aprende sobre a vila, o lugar, o chão que a gente pisa, né? Eu falei, pois é justamente para tentar aí, com os esforços próprios, melhorar isso aí que eu faço, né? Pô, mas é que se a gente for olhar a educação, vamos falar então sobre isso. É que a sala de aula hoje é exatamente a mesma sala de aula de 100 anos atrás. Exatamente a mesma coisa. Então eu acho muito legal e eu fico muito satisfeito quando eu vejo professores não, eu vou sair dessa caixinha, eu vou fazer da forma de outra maneira. Eu vou acompanhar o evoluir dos tempos. É uma ousadia, né? Até, sim, né? E necessária, né? Pois é, que faz parte da vocação do professor também. O cara, quando tá muito acomodado, ele não tem como ter aquele ímpeto de dividir conhecimento, né? Que não é aquela coisa de passar pra frente, é dividir. Porque eu imagino que você aprenda muito também vida. enquanto você tá dando essas aulas. Meu Deus, e como? Eu costumo dizer assim, que quando a gente faz essas aulas e eu trato da história, o que vem de gente trazendo história pra mim, professor, isso aqui que você... Aqui mesmo, eu tava vindo aqui no trânsito, caindo mensagem. Professor, olha, você falou de tal história em tal vídeo, você sabe que o meu pai foi isso também, ele trabalhou como sinaleiro, que você está falando que sinaleiros lá no início do século XX trabalhavam em Curitiba, eram eles que davam o trânsito, meu pai era um desses, e meu pai, ou melhor, meu bisavô, e meu pai conta, etc, etc. Então você está vendo, eu falo, olha aí que legal, cara, a gente se espelhando nas nossas próprias histórias e se reconhecendo como parte delas, não é? Olha que maravilhoso isso. E esse acaba indo direto na fonte, né, cara? Porque isso que você faz a história começou na oralidade. Exato. Isso, não tinha banca de TCC, não tinha nada disso. Isso é verdade. Então você trazer, você entregar de volta para as pessoas a história delas, eu acho que é um negócio, é muito bonito dentro do que você faz. E é empolgante, né? Porque olha quanta coisa, né? Reforça a identidade, a gente como curitibano fica mais orgulhoso em saber a própria história, e não é querer dizer que a história é uma coisa mais linda, cheia de flores, um continho de fadas, não é isso, né? É revelando inclusive os podres ali, que a história humana é assim, a gente sabe, né? Mas é justamente com esse conhecimento que cada um vai tendo mais entendimento de si mesmo, e vem aquela caída de ficha, sabe? Puxa vida, como que eu não sabia? Eu passo todo dia na frente dessa praça aqui, que tem esse monumento, que tem essa escultura, não fazia ideia, e agora você tá me falando, professor, eu brincava nessas ruínas de São Francisco aqui, trepava em cima aí com a piazada, subia nos muros e não sabia que era isso tudo. Falei, olha, tá aí, né? Tá vendo? Olha como isso é edificante, e bom para nossa memória atual, né? O Thiago Braz tá lá em Santa Catarina, tá aí conectado. Tem pergunta, Thiago? Tenho, Fernandinho. Eu queria saber do nosso professor o seguinte: nessas histórias todas aí de Curitiba, tem alguma que o professor acha que seja um pouco negligenciada ou que a galera fala pouco? Tem. Ele tá bom de pergunta. Boa pergunta, é excelente. Tem várias. Por exemplo, a gente tem toda uma tradição de uma Curitiba ainda lá do século XVIII, por exemplo,
que tem uma formação campeira mesmo, sabe? Daquela ligada à terra, à criação de gado, porque nós tivemos primeiro os faiscadores de ouro, é assim que Curitiba surge. Aliás, é aqui no Paraná, região de Paranaguá, o primeiro lugar no Brasil a se descobrir ouro. Opa! É o primeiro lugar no Brasil. Mais um endereço. Onde tá isso, né? Vamos lá, né? Cadê o Zico com o detector de metal dele? Cadê as pá? Cadê as pá? Cadê as pá? Vamos pegar as pá. Sério, professor? O primeiro lugar no Brasil é aqui, região de Paranaguá. Os faiscadores de ouro que descem ali por São Vicente, a capitania, que é hoje São Paulo, né? Eles se metem ali pela Ilha da Cutinga, aí depois vão pro continente, Paranaguá, chegam ali, claro, encontram ouro de aluvião às margens ali do Ninho de Aquara, por exemplo. Olha só! O Ninho de Aquara, que passa ali por Morretes, tudo, a gente vai lá ver o riozão bonito, né? E nem imagina essa história toda. Claro, encontram ouro lá, os faiscadores, e pensam, pô, se tem ouro rio abaixo, deve ter ouro rio acima, ou seja, acima da Serra do Mar. Empreendem expedições para os campos de Curitiba, né? Uma delas é do Eleodoro Ébano Pereira, olha os nomes de rua já aparecendo aí, né? Ébano Pereira já aparecendo, né? E vem para cá, 1639, já encontra ouro aqui também, nas margens do rio Atuba, ali no trecho que passa no Bairro Alto, sabe? A gente passa pelo Bairro Alto, tem o Rio Atuba ali, tem até um parque ali, o parque histórico da vilinha, e ali foi onde eles colocaram a primeira vilinha, né? E começaram a trabalhar com ouro ali. Pronto, né? Descobriram ouro, ficaram por ali. Olha o povo que tá ouvindo o Boa agora do Atuba, pegando umas peneiras. Tô tudo já no WhatsApp, criando grupo, vamos pra lá. E foi assim que a coisa surge. Mas o ouro nosso aqui era escasso, não era tão intenso assim, né? E, claro, teve que esse pessoal todo começar a migrar maneiras de ganhos, né? A economia, e foram para a criação de gado, né? Então, olha só, lá ainda no século XVIII a gente tem as primeiras sesmarias requisitadas, que faixas de terra para poder criar gado, né? Então a gente costuma dizer só que o gado, que por exemplo era levado até Sorocaba, lá pelo caminho do Viamão, que ligava o Rio Grande do Sul até lá São Paulo, porque daí para lá era enviado carne para a região de Minas Gerais, para alimentar o povo lá que tinha encontrado ouro posteriormente lá, né? Que não tinha a tarifa do Trump. Não tinha a tarifa do Trump ainda, se meteu na coisa, a coisa tá boa. E aí, com isso, a gente fala, e tem-se muito uma coisa, e é certa, claro, de que os rio-grandenses fizeram muito esse caminho do Viamão, e que Curitiba seria só uma passagem de tropeiros. Sendo que não, a gente fornecia esse gado também, em grande parte. E não só o gado, mas a cultura tropeira, campeira, como, por exemplo, o hábito, o costume do consumo da erva mate, como chimarrão. Olha aí, então esses gaúchos sem vergonha estão pegando a nossa tradição e dizendo que é dele. Não, calma. Olha aí. Sabe que é uma briga isso aí, isso é uma coisa... Eu sou bom de tabloide. Já tô tocando lenha na fogueira. Mas não, é uma discussão interessantíssima essa, que não é minha, inclusive. Nossa, já vem de historiadores aí. A gente vê o Filipac, Roselis Roderjan fazendo isso lá nos anos 80 lá, e que de fato falando, olha, essa cultura chamada gaúcha não é só rio-grandense, é muito deles, é evidente, uma série de influências, mas muito do curitibano, a comarca de Curitiba daquela época também influenciou nisso tudo. É uma cultura sulista, se a gente para olhar, né? Isso é pouco dito, né? A gente tinha que, olha, vamos pegar exemplo com nomes que a gente herda do tropeirismo, aí que estão aqui em Curitiba. Fazendinha, Fazenda Rio Grande, região metropolitana, Fazenda. Boqueirão, antiga Fazenda Boqueirão, Sítio Cercado, olha, tudo nomes. Portão, o Portão era onde tinha um entreposto comercial, na verdade não era bem um entreposto, tipo era uma alfândega. Tipo uma alfândega, exatamente, lugar ali de fiscalização dos tropeiros que chegavam por um portão, que tinha bem onde tem o shopping ali hoje e chegavam por aquela região, né? Tá vendo? Então isso tudo, olha, é tropeirismo inteiro.
intenso aqui, né? Então imagina como a cidade foi construída. Essa é uma das histórias, hein? Ó, eu tô me delongando já aqui, mas é isso. Não, mas tá bom demais. O Thiago puxou agora um fio que tá vindo, ó. Caramba, espetacular. E aí vai. E aí a gente tem tantas outras. A própria questão da erva mate, que eu já puxei o assunto aqui, né? Que a gente também fala de erva mate, fala de chimarrão, e aí pronto, né? Cultura rio-grandense, gaúcha. Curitiba, a comarca de Curitiba, foi a maior produtora e exportadora de erva mate do mundo no século XIX e início do XX, né? Tudo nosso. E até hoje, hein? 85% da produção de erva mate nativa no Brasil é nossa, paranaense. Olha só, Você vê. gauchada. Eu vou vir de bombacho amanhã, não quero nem saber. Não, Que mané apropriação. Nossa. Nossa. Viu? Olha, é justamente isso dizer, ó, é muito nosso, né? Mas nosso enquanto sul do Brasil, de uma maneira geral, né? Então a gente tem, claro, participação imensa e, lógico, é rio-grandense, é catarinense, é paranaense. Então olha como a gente tem erva mate, aí ó, a gente tem o Dia Municipal da Erva Mate, que hoje é dia 26. Hoje é 26. Ó, depois, sexta-feira, dia 29, é o Dia Municipal da Erva Mate em Curitiba, por lei municipal aí que foi instituído, pra gente celebrar que nós temos a glória da erva mate surgida a partir daqui. Os grandes produtores de erva mate, Barão do Cerro Azul, por exemplo, e o Delfonso Pereira Correia, era o maior produtor e exportador de erva mate do mundo no século XIX, né? Então olha só, e aí eu faço aulas passeio, né, por exemplo, falando dessa história com a erva mate, as pessoas falam, poxa, professor, não, eu sabia que tinha uma coisa com erva mate, as empresas aí que a gente sabe, tem grandes empresas, né, que até hoje são multinacionais, até, que surgem aqui, da família Leão, da família Fontana, e tudo mais. Mas assim, eu não sabia que isso tudo, erva mate, tinha essa coisa toda com a nossa glória da cidade e do estado. Falei, tá aí, ó, tá aí. E tá tudo aí no nosso patrimônio edificado, por exemplo. Né? Tá tudo aí, né? Na nossa frente. E professor Rogério, o despertar desse conteúdo nas redes sociais, qual foi o conteúdo que você postou que começou a vir gente se interessar pelo assunto e ir mais a fundo na história de Curitiba? Qual que foi? Sobre o quê? Olha, eu acho que mais ou menos essa pegada mesmo que eu tenho falado agora, né, desses assuntos. Acho que isso, não digo que teve um vídeo, uma postagem só, mas um conjunto que ali, ao longo do tempo, das semanas que eu ia postando, cada vez mais gente ia ficando, ia vendo, né? Isso no primeiro momento Instagram, Facebook, aí depois eu fui também pra TikTok, né, lá onde você me encontrou, né, ele me mandou mensagem, pô, até que ir pra fazer entrevista contigo lá também, eu falei, pô, mas é uma honra, me chama que eu tô lá, né, então é um conjunto, né, de curiosidades, nesse jeito, porque a gente gosta, né, convenhamos, a gente gosta de tratar da nossa história com esses elementos assim que leva a gente à imaginação. E outra, na formação de artes que eu tenho, eu sempre gosto muito do visual também, né? Então mostrar fotografia antiga, por exemplo, né? E isso é o que mais nós temos e pouco conhecidas também de muitos lugares. Poxa, aí você fala, ó, olha isso aqui, a Praça Tiradentes, lá no final do século XIX, que tinha uma igreja matriz, que foi totalmente demolida, nem existe mais essa igreja, agora tem outro lugar, a catedral, e é hoje. A pessoa olha, poxa vida, cara, eu não tinha ideia disso, olha que legal ver essa minha Curitiba, que eu nasci ou que moro aqui, seja há pouco tempo, mas que conheço, e agora vendo ela em imagens históricas e tudo mais, e com essa roupagem nova aí que sai, isso que a gente tá falando, dos livros, da discussão acadêmica unicamente, não é menosprezando isso, muito pelo contrário, eu me alimento disso, mas eu vou dizer, eu sou uma espécie de um tradutor, né? Claro, que vai ali deglutinando aquilo ali tudo para ser mais acessível
acessível às pessoas de maneira geral. Né? E funciona. Não, a academia ela é importante, o problema é quando se fica fechado, né, no ciclo e fica só aquela galera e ninguém mais tem acesso, né? Por isso que é tão importante figuras como você que fazem justamente essa tradução, né, para nós, meros mortais. E hoje, professor Rogério Belpino está aqui com a gente, contando mais sobre a história de Curitiba, daquele jeito que ninguém contou para nós nas escolas. E você pode mandar sua pergunta no 3501-1039 ou também lá no YouTube. Vai lá no YouTube, tem o Eliseu Júnior, falou pra gente, ó, tem que contratar o professor para ajudar vocês a descobrir as histórias dos bairros. É verdade. Porque nós temos aqui um quadro que será lançado, um programa Boa da Pan Investiga. Boa Investiga, que nós vamos no bairro descobrir onde está a cachoeira do bairro Cachoeirinha. Isso aí. Onde está a Água Verde do bairro Água Verde. Olha, tudo isso tem história, hein? Onde está o portão? Aí, ó, já Daquela revelei. época. Uma já revelei. Será que ele existe ainda? Era um portão grande, pequeno, abre e fecha, com portãozão. rodinha, não sei. Que diabos é um bigorrilho? Exatamente. Então, tudo isso, a gente vai fazer um intervalo no FM, porém, o papo continua no Proibidão do Boa no YouTube. Vai lá, youtube.com/programa Boa da Pan, e a gente já volta pro FM. Fica aí. Vamos lá apenas no YouTube, youtube.com/biriri bororó. Você que está aí, você sabe onde você está. Hoje estamos aqui com o professor Rogério Belpino, que está aqui com a gente contando mais sobre a história de Curitiba, aquela história que a gente não tem acesso, não teve conhecimento na época de escola e não tem nem projetos, né, da prefeitura em nenhuma gestão até hoje, que eu me recordo, de contar dessa forma. E uma coisa que eu achei muito legal, esse passeio patrimonial, né, professor? Como que funciona isso? Isso, exatamente. Até os termos, eles às vezes se confundem, né? Eu sou um educador patrimonial, ou seja, me utilizo do patrimônio histórico, cultural, para educar. Não é? Então essa é a premissa. E por meio de aulas passeio. Porque aulas crias. Não é, né? Exatamente. Não é guiamento turístico, né? Porque eu não sou guia de turismo, por exemplo. Aprender sobre. É uma imersão educativa na história. Aliás, é até interessante que tem muito guia de turismo que me segue nas redes sociais aí, ou faz as minhas aulas, faço inclusive formações para guias, sabe? Com associações, tudo mais, órgãos até da prefeitura que às vezes me chamam aí para fazer esses treinamentos para tratar da história e, claro, esses guias terem muito mais conteúdo e poder divulgar a história do jeito certo, né? Não, então, e o interessante ali que eu já vi num vídeo, peguei um pedaço ali, o passeio no centro ali, o professor já explica, sabia que tinha um pelourinho em Curitiba? Pelourinho. E sabia que ele não está mais no mesmo lugar, professor? Qual que é do Pelourinho? Pelourinho é essa aí. Nós temos um monumento que são ali pedras com placas dizendo onde era o antigo Pelourinho, onde se entende que seria, que é na Praça Borges de Macedo. Vocês conhecem a Praça Borges de Macedo? Não, vamos lá, ó, o quiz. Vocês sabem onde é a Praça Borges de Macedo? Não sei. Olha, ela tá ali no coração da cidade. Ô, louco, do lado da Praça Tiradentes. Eita. Olha aí, mais uma dica. Do lado da Praça Tiradentes? Tem uma praça chamada Praça Borges de Macedo. Ah, peraí, onde tem aquela floricultura? Tem um passo exatamente. Exatamente. A gente confunde ali tudo como Praça Generoso Marques, né? Que é a praça do Paço da Liberdade, né? Mas não, o Paço é a Praça do Paço em si, é Praça Generoso Marques, que foi presidente da província. Sim. E o Generoso. E Borges de Macedo é essa praça onde tem ali o mercado de flores e tudo mais, né? Borges Macedo foi o primeiro prefeito de Curitiba. Então nós temos ali o lugar indicado onde teria sido esse pelourinho instalado na cidade em 1668, né? Pelourinho que era um símbolo, e infelizmente, né, a gente tem a coisa toda ligada a açoite, de supliciados pela justiça e de maneira muito intensa negros escravizados, por exemplo, né? Isso no Brasil todo aconteceu, essa mancha da história que nós temos com a escravidão. Mas o pelourinho sempre tinha nas vilas e cidades e tudo mais esse símbolo de ter a presença da
da justiça local, ou seja, seria um lugar com ordem, né? E o Pelourinho representaria isso. Então, o Pelourinho foi instalado ali, mas aí fica a discussão. Grande parte, né, de historiadores, pesquisadores indicam como sendo ali a presença do Pelourinho. Não existe mais o monumento original, se perdeu, enfim, não se conhece onde ele esteja, se existe ainda, né? Então, ali só a indicação onde ele seria. Né? Mas tem gente até, outros historiadores, que diriam que talvez ele ficaria um pouco mais na Praça Tiradentes, onde tem um Marco Zero ali. Tem um monumento do Marco Zero ali, sabe, na praça. Então tem gente que diz que ficaria ali. De qualquer maneira, ali é questão de alguns metros só, né? O Pelourinho fica ali, né, nessa parte, né? Então há essas discussões, né? De qualquer maneira é interessante, né, a gente saber de uma Curitiba, olha lá do século XVII ainda, né? Que ainda tem seus resquícios. A rua Monsenhor Celso ali, para quem vem da rua 15 e vai, ela sobe um pouquinho e vai chegar na Praça Tiradentes, que é o calçadão ali, né? Era chamada de Travessa do Pelourinho, por exemplo, né? Então teve esse nome também, além de outros tantos, né? Então olha aí, né? Os cara, nomes, eu não sei, vocês estão ouvindo a gente, o Lelo e o Thiago, mas eu acho isso interessante, envolvente, né? Saber da história onde você mora, né? Então é muito legal. E a gente vai viajando, né? A gente vai voltando, vai regredindo, vai viajando nessa história também. E é o que eu sempre digo, às vezes a história, o historiador, mesmo acadêmico, a pesquisa acadêmica, eles são um tanto avessos, e eu entendo em vários aspectos, a essa coisa de imaginação ou de tratar de hipóteses, né? Porque vai num campo que não é tão científico assim, sim, né? Sim. E a pesquisa acadêmica, claro, tem essa premissa de olhar as coisas de maneira crua, fria, para se calcular aquilo. É completamente compreensível e necessário, claro. Mas convenhamos, né? Nós somos também formados por sentimento, por imaginação. Isso faz a gente viver mais essa história. Vamos também para o FM e hoje estamos aqui com ele, nosso querido professor Rogério Belpino, está aqui com a gente hoje, contando mais sobre esse trabalho que eu acho muito legal. Também. Que eu não sabia que existia, que é o guia patrimonial. Exato. Contando sobre a história aqui de Curitiba. E, professor, qual o fato que você achou mais curioso? Falou, nossa, isso aqui nunca que eu ia imaginar, sobre aqui a nossa história da cidade ou também do Paraná? Olha, cada dia é uma surpresa dessa, na verdade. A gente que fuça, cada dia é uma surpresa dessa que vem e a gente fica pensando, né, como que as coisas vão acontecendo, né? Mas olha, talvez uma das que eu tenha percebido, eu gosto muito dessas histórias que envolvem o cotidiano, sabe? E que tem muito de algo que a gente não imagina a proporção que vai tomar para quem está ali né, vivendo aquela história também. Por exemplo. Uma dessas histórias. Aliás, até viralizou o vídeo que eu postei 2 vezes o vídeo em tempos diferentes, as 2 vezes viralizou. Você vê como a coisa e a gente tem ali no Batel a Casa Gon. Né? A Casa Gon, que é uma casa histórica, ela fica atrás do shopping, né? Onde, pertinho ali da praça do Batel, da pracinha do Batel, ali atrás tem um parque, né? Que é o chamado Memorial Inglês. Sim. E atrás ali, né? na Bruno Filgueira, tem uma casa de madeira, um sobrado de pinos ali. Que, na verdade, até poucos anos atrás, antes da construção do shopping ali naquela região, a casa ficava voltada para a Avenida do Batel. Tá, essa casa foi construída pelos primeiros ingleses ali que chegaram à região do Batel, né? E depois da construção do shopping, aí teve uma coisa toda de transferir a casa lá para o lugar onde ela está hoje. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? O Harry Gon, que foi o construtor dessa casa, ele teve um filho, né? O Henry Gon, que foi embaixador, ou melhor, cônsul britânico aqui em Curitiba. Diz que lá nos anos 50 até ali a casa era como se fosse a embaixada do mundo em Curitiba, porque recebia muitos visitantes de fora, muita gente de fora.
E era muito benquista o trabalho do cônsul ali, né? Até que eles recebem um músico francês, né, o Marc Reiral, que fica na casa do cônsul, se fascina com a vida do cônsul e com a Curitiba daquela época, eu tô falando isso em 1950, né, volta pra França e escreve uma música que simplesmente se torna, lá em 1950, e falando de Curitiba, se chama Monsieur le Consul à Curitiba. Até pronto, viu? Monsieur le Consul à Curitiba é o nome da música que ele compõe, né? Falando que a casa do cônsul, que não é um cônsul francês, mas que era muito charmosa, cheia de magnólias e resedás, etc, né? Tecendo elogios da casa. Essa música se torna simplesmente, lá em 1950, Prêmio Nacional da Canção Francesa naquele ano de 1950. Olha, vence o concurso principal de música da França. Caramba. Uma música que fala de Curitiba. Vê se Porto Alegre tem uma dessas. Não Não tem. Olha, tem, né? Veja, Florianópolis, veja, São Paulo, o Rio, não tem. Curitiba tem. Que legal, que cara. coisa. Olha só, isso é uma historieta, assim, que é até curiosa em vários aspectos. Duvido que o Greca sabe dessa. Duvido. Nós vamos perguntar pra ele. Cara, que legal. Que maneiro, cara. Você vê, né, como a nossa cidade, ela tem conexões com outros lugares durante o passar do tempo, né? Isso é muito legal. Tem. E a Guerra do Pente? Já ouviu falar? Guerra do Pente? 1959, vou ser breve nessa. Resumo do resumo. Né? A gente tinha em Curitiba, 8 de dezembro, final do ano, aquele agito danado de Natal. Entra um oficial militar na casa, no armazém de um imigrante libanês, ali na Praça Tiradentes, e compra um pente. Só que tem um entreveiro danado entre os dois, porque ele pede uma nota, e parece que tem alguma discussão, que essa nota não é dada. Ele sai no tapa a ponto do libanês dar-lhe umas bordoadas nele e lançar ele pra fora da loja. Olha, e com essa situação, o pessoal que estava em volta do Armazém Centenário, ali na Praça Tiradentes, começa a quebrar de pau a loja do libanês, revoltado com ele, mas olha só, não fica só na loja dele. Esse surto começa a acontecer em tudo quanto é loja, primeiro dos imigrantes libaneses, tanto que testemunhas da época falam que se falava, quebra a loja dos turcos, se chamava pejorativamente, né, os imigrantes libaneses ali, sírios também, de turcos, até hoje, né, se costuma falar desse jeito, né? Então, quebrar a loja dos turcos. E começaram quebra-quebra de um tal jeito que durou simplesmente 4 dias de quebra-quebra. A polícia em Curitiba, em 1959, não deu conta de aplacar a ira disso. À noite parece que diminuía, mas de manhã já se começava de novo esse quebra-quebra nessa região central, a ponto de colocarem o exército nas ruas, com blindado. Foi noticiado nacional o negócio. E aí sim conseguiram fazer a tal da Guerra do Pente. Esse é o nome. Guerra do Pente. Caramba, do Pente, e o pior é que devia ser careca ainda. Devia ser careca ainda. Olha, deveríamos ter pelo menos 1 hora a mais de boa. Com certeza. Mas olha, vamos trazer mais vezes aqui o professor. É pra deixar o gosto, conta a história. E eu vejo aqui, teríamos que montar a seguinte bancada. Professor Rogério. O Grequinha e o Rafael Greca, o verdadeiro. Ia ser muito legal montar essa bancada para fazer aqui um desafio. Quem tem mais conhecimento de Curitiba? Olha, isso é bacana, hein? Fazer um passo-repasso. Agora, professor, eu pergunto pra você antes da gente encerrar, como que faz esse passeio? Fala com você por onde? Como que é? Porque é muito interessante, de verdade. Exatamente, e é o que eu vejo o curitibano achar mesmo. Nas minhas redes sociais, como eu falei, tô no Instagram, TikTok, Facebook, tenho o podcastzinho meu ali no Spotify também, canal no YouTube, eu tenho ali onde eu dou aulas até um pouco maior
maiores, bem ilustrados sobre a nossa história. Então, em tudo isso aí, ali tem link para clicar, onde tem a programação de aulas, passeio que eu faço no mês. Né? Geralmente é feita aos sábados, de manhã ou de tarde, abertas ao público. Eu tenho mais de 15 roteiros diferentes. Aula passeio pelo Centro Histórico de Curitiba, aula passeio vindo Dom Pedro II a Curitiba, aula passeio pelas praças do Centro Histórico de Curitiba, aula passeio a Curitiba da Erva Mate, e por aí vai. Né? Então sempre eu vou revezando na agenda, aí a pessoa, eu quero participar daquela outra, vai ali ver o valor do ingresso, porque daí eu também cobro, né? Claro. Esse é o meu trabalho exclusivo. Eu brinco assim, né, com os meus gêmeos lá, 2 aninhos e meio, fralda e leite que não acaba mais, então tem que pagar as contas, né? Então faz ali a compra e pronto, né? Faço para grupos exclusivos, para escolas também. Então, sempre nas minhas redes sociais se encontra tudo. Que é @Rogério B. Alpino, meu nome, né? Meu nome completo, Rogério B. Alpino. Colocar Rogério B, já, por exemplo, no Instagram, o algoritmo ia me ajudar. Né? E o B. Alpino é com L em B. Alpino. Isso, exatamente, BEALPINO. Pô, professor, que legal. E vamos chamar o professor para gravar com a gente os episódios do Boa Investiga. Iremos desvendar os bairros e também a região metropolitana, que agora começou a entrar daí já. Vai ficando perigoso. Não, começou a entrar já, Fazenda Rio Grande, agora nós já temos aqui um fato. Mas a empresa vai bancar o colete? Vai ter que bancar. Mas olha, professor, obrigado mais uma vez, espero que você volte mais vezes aqui no Boa. Agradeço demais, pessoal, tô aí à disposição. Salve de palmas, professor Rogério Essa fera aí, meu! Pino aqui no Boa da Pan. E, gente...